Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como trabalhar com sessões nos nossos programas Java Web. Nas aulas passadas nós aprendemos o que é uma sessão, aprendemos a dinâmica de criação de sessão, como funciona esse trâmite de sessões entre o cliente e o servidor. Vimos aí os aspectos de segurança que estão relacionados à sessão, mas não vimos como trabalhar com sessões nos nossos programas, como usar sessões no código. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Então agora eu vou apresentar para vocês quais os mecanismos, os objetos que a gente tem para trabalhar com sessão, quais os métodos e como que a gente trabalha, como que a gente realmente manipula sessões nas nossas aplicações. Bom, galera, então nós já vimos aí toda a dinâmica de trabalho das sessões e nós sabemos que cada linguagem tem aí a sua forma de trabalhar, não existe uma padronização com relação às sessões, tá? E aqui nós vamos estudar como que o Java, quais os meios que o Java nos oferece para trabalhar com sessões aí de maneira bem simples e fácil. Ok, pessoal? Claro que você pode criar a sua maneira, salvar aí os seus arquivos, fazer tudo na mão, isso é possível, só que a quantidade de trabalho que você vai ter vai ser muito maior, tá? Sem falar que você vai sair da padronização de todo mundo que trabalha com Java, o que é uma coisa bem negativa. Se você for apanhar um projeto de outra pessoa, provavelmente as sessões não vão estar do jeito que você fez, vão estar de outro jeito. E provavelmente vai ser do jeito que o Java define. Beleza? Então, pessoal, o primeiro passo para trabalhar com sessões é pegar a sessão, obter a sessão aí referente àquele cliente. Através lá do cookie session ID, a gente pega qual é a sessão daquele cara. E a gente sabe que a gente trabalha aí com uma sessão por cliente, beleza? De um modo geral, a gente sempre vai trabalhar com uma sessão por cliente. Então, para a gente poder pegar a sessão do cliente atual, eu vou ter aqui um objeto HTTP Session que vai representar a nossa sessão. E para pegar a sessão daquele cliente, eu vou no request.getSession. Mas por que eu pego do objeto request da requisição? Porque no objeto request, tá, pessoal, que está o ID da nossa sessão. Então, eu tenho que pegar de lá. Beleza? Então eu pego através do ID aqui. E aí uma vez que eu peguei a minha sessão, eu já posso trabalhar com ela. Lembrando que o método getSession, pessoal, ele pega a sessão atual do servidor para aquele cliente e caso essa sessão não exista, ele cria uma nova. Tá? Então essa é a dinâmica de funcionamento desse método. Caso nós não queiramos criar uma nova, ou seja, eu só quero pegar a sessão se ela existir. Se não existir, eu não quero pegar. Eu não quero que seja criada uma nova. Se ela existir, eu pego, beleza, vou trabalhar com ela. Se não existir, eu não vou criar uma nova. Então, se eu desejar que exista esse comportamento, basta eu colocar o false aqui, no getSession. Então, quando a gente tem o getSession false, significa, se tiver uma sessão, beleza, eu vou pegar. Mas se não tiver, eu não vou criar uma nova. Tá? Enquanto quando a gente não tem o false, a gente cria uma nova. A mesma coisa que tivesse true aqui. Eu posso até colocar true se eu quiser, mas não é necessário. Quer dizer o seguinte, se não tiver sessão, cria uma nova. Tá? Então, essa aqui é a diferença. Ok, galera? Então, quero criar uma nova, caso não exista, eu uso ela assim. Quero retornar se ela existir, mas se não existir não quero nada, então coloco false. Beleza? Bom, e como que eu faço para colocar
né, alguma coisa na seção. Para colocar, né, um determinado valor na nossa seção, eu uso o método setAttribute. Então aqui no Java a gente trabalha com atributos. A seção, na verdade, ela tem uma série de atributos e a gente pode ir colocando. Agora, uma grande vantagem, pessoal, da seção, né, com relação aos cookies, é que aqui no Java nós podemos colocar valores que são objetos. Então a gente pode guardar um objeto inteiro dentro da nossa seção. Então não preciso, no cookie é só string chave, string valor. Se eu quiser guardar um objeto, tem que serializar ele numa anotação e guardar ele aqui. Mas aqui não, ó, eu posso guardar objetos diretamente. Né? Eu, sei lá, vou criar um objeto aqui que eu tenho no meu modelo usuário. É igual a new usuário, por exemplo. Aí, sei lá, passar o nome do usuário, guest. Senha ok, por exemplo. Então tem aqui um objeto de usuário. E aí, galera, eu posso colocar aqui o meu objeto usuário inteiro aqui dentro, ó, sem problema nenhum. Então essa aqui é a ideia. Ok, galera? Eu posso colocar aqui, ó, usuário. Beleza, estou guardando meu usuário inteiro dentro da seção. Eu não preciso ficar colocando outra string aqui. Eu posso botar qualquer objeto que eu desejar guardar na seção. Então essa é uma grande vantagem. Eu posso guardar strings, também posso, sem problema nenhum. Sei lá, tema escuro. Não tem problema nenhum. Eu guardei aqui, até porque uma string é um objeto também. Posso guardar valores, enfim. A minha ideia é essa. Eu posso guardar qualquer objeto aqui. Então ela dá um poder maior, tá, pessoal? Para a gente guardar aí objetos que estão aí com vários dados, né? A gente tem um poder maior de guardar. Até porque a seção, como a gente viu, fica no servidor. Então vai ficar aqui mesmo no servidor, é mais tranquilo. Enquanto o cookie a gente tem que mandar para o cliente criar, ele vai criar lá e tal. Então realmente, né, é mais complicado, não tem como a gente mandar objetos. Mas na seção a gente pode, né, guardar objetos ali dentro das seções. Beleza? Também nós podemos definir, tá, o tempo de expiração, né, da seção, ó, usando aqui o max inactive interval. Set max inactive interval, então eu seto aqui o tempo, né, que a seção pode ficar inativa, né, sem ninguém estar usando, ela vai expirar e você vai ser obrigado a criar uma nova seção com o dado que você quer. Então eu posso fazer isso aqui também, definir o tempo de expiração da seção usando o set max inactive interval, né, e a gente consegue aí determinar dessa forma. Então, galera, assim, basicamente as sessões, né, o que tem de mais interessante para a gente trabalhar com sessões, né, na hora da gente criar e tal, é isso, né? A gente pode aí lançar a mão desses métodos aí para trabalhar com sessões. Um outro interessante também é o invalidate. O invalidate ele simplesmente destrói a sessão. Então, se eu quiser deliberadamente destruir a sessão, eu uso o invalidate. E aí a sessão é destruída. Se eu quiser trabalhar, eu tenho que criar outra sessão e tal. Se for uma sessão de login, eu tenho que logar novamente. Então o invalidate também funciona assim. Ok, galera? E a gente também tem que ter meios de pegar, né, os dados de uma sessão. A gente tem que conseguir pegar esses dados. E para fazer isso, a gente tem aí um método, por exemplo, sessionGetAttribute. Então, vou só deletar aqui esses caras que a gente já viu, né, porque a gente não necessariamente precisa na mesma sessão colocar e pegar dado, nem faz sentido. Então, getAttribute, a gente pega, tá, o cara que eu quiser. Se eu quiser pegar o usuário, beleza, vou pegar o usuário daqui. Crio aqui o usuário U é igual a... que eu posso guardar um objeto, lógico que eu tenho que fazer o cache, tá, pessoal? Ele retorna um object,
Beleza, eu peguei o usuário usando o SessionGetAttribute. E ele já me retorna o objeto inteiro montadinho com todas as informações. E aqui eu posso trabalhar o get nome, né, e trabalhar com nome, get ID, sem, enfim. Essa aqui é a ideia, pessoal. Então, posso aqui pegar um cara da seção como objeto. Se for uma string, posso pegar como uma string também. String tema igual a SessionGetAttribute tema. E aí ele vai me retornar o tema. Né? Faço cache para string aqui. Beleza, eu já tenho o tema que o usuário estava trabalhando. Então, assim, através do getAttribute eu pego o cara. Posso também pegar a informação, tá, do tempo de expiração. Eu uso SessionGetMaxInActiveInterval, então o tempo de inatividade que a sessão pode ter até ela expirar. Então eu posso pegar essa informação usando o getMaxInActiveInterval. Ok? Posso também pegar o ID da sessão, tá, através do método SessionGetID. Lembra que eu falei que toda sessão tem um ID, pessoal? Posso pegar através do getID. Eu consigo pegar o ID dessa sessão. String, né? Tipo string, lógico, porque o ID não necessariamente é um número, né? A gente já viu lá nas aulas anteriores de sessão, né? A gente viu alguns exemplos de ID, né? Então pode ser uma string. Então é uma string que vai ser aí a session ID. Ok, galera? Então através do getID a gente pega qual é o ID, tá, da nossa sessão. Beleza? Então esses aí, galera, são os métodos aí mais usados, né, os métodos mais importantes para a gente trabalhar com sessões. É através deles que nós vamos manipular as nossas sessões, colocar valores na sessão, pegar valores, se a gente quiser invalidar uma sessão, destruir, colocar o tempo de inatividade da sessão, enfim, tudo a gente consegue fazer através desses métodos, beleza? Uma outra coisa que eu queria também mostrar, pessoal, que não é tão usado, tá? Mas vocês podem querer utilizar, é como a gente pega, né, todos os atributos que estão na nossa sessão. Tá? A gente pode fazer isso também. Lembra, lá no cookie isso já acontecia. Lembra quando a gente pegava um cookie, a gente pegava, né, lá no Java, a gente pegava todos os cookies que vêm da requisição. E aí a gente fazia um for e tal, e ia pegando o cookie. Aqui na sessão a gente não precisa disso, é mais simples. Porque a gente usa o getAttribute, pega o cara, acabou. Já temos o cara na mão. Mas, quero, sei lá, ver todo mundo que está na minha sessão e tal. Então a gente pode, né, fazer isso da seguinte maneira, ó. Para listar todos os atributos, por exemplo. Eu vou criar aqui um enumeration, né, enumeration. E aí vai ser um enumeration de string, tá? Vou chamar aqui de atributos, attributes igual a, e aí eu uso o método session.getAttributeNames. O SessionGetAttributeNames retorna o nome de todos os atributos, só o nome. Tá? Então aqui eu tenho uma enumeração. Basicamente, galera, essa enumeração aqui é basicamente, vamos colocar como se fosse aí uma lista dos nomes. Só que tem métodos para a gente iterar, né? Então essa aqui é a ideia. E aí como que a gente percorre, né, esses nomes de atributos? A gente faz um while, como já é basicamente um iterador, a gente vai aqui, ó, em attributes.hasMoreElements, ou seja, tem mais elementos para percorrer? Tem. Então, o que eu faço? Ó, string nome do atributo, né, a chave, por assim dizer. A gente usa aqui, ó, attributes.nextElement. E aí a gente pega o nome, tá, daquele atributo. Aí, se eu quiser mostrar o nome, né, sei lá, vou criar aqui um printWriter, por exemplo. request.getWriter response.getWriter. GetWriter, beleza. E aqui eu posso dar um append,
né, e botar atributo mais o nome do atributo. E agora quero pegar o valor desse atributo, por exemplo. Vamos até botar aqui na frente. Vamos botar o seguinte, ó, igual, e aí eu coloco, posso pegar aqui o string valor, que é o valor do meu atributo. O que eu faço? Ó, eu uso o session get attribute. Get atributo não pega um atributo pelo nome, como a gente já viu? A gente já tem o nome dele aqui em cima. Ó. Passamos o nome e aí aqui eu pego o valor. Aí vai aparecer atributo, né, tema igual escuro. Então assim, pessoal, eu consigo iterar sobre todos os atributos que a minha seção tem. Ok, pessoal? Lembrando que eu tenho que fazer o cache aqui para string. Beleza. E aí eu vou mostrar todos os atributos que eu tenho aí, tá, na minha seção. Então vocês podem aí fazer o teste aí que vai funcionar. Beleza, pessoal? Então é uma forma, né, de nós iterarmos aí todo mundo que está na nossa seção. Mas nem sempre é o que a gente quer. A gente está geralmente interessado em um cara específico, assim como lá nos cookies. A gente geralmente vai querer pegar um cara específico, por isso que a gente faz um loop, né, percorrendo todo mundo e depois que a gente acha que a gente de fato começa a trabalhar. Né? Então é raro precisar fazer isso, mas se precisarem, tá aí, é assim que se faz, né, e vocês vão conseguir fazer. Ok, galera? Então é assim, esses são os métodos para trabalhar com sessões, tá? Eu vou agora mostrar um exemplo, né, para vocês de como fazer aí um logon, né, um sistema de login aí, trabalhando com sessões. Beleza, pessoal? Então vamos criar aí uma nova classe, nosso pacote geral aqui, new class, logon, servlet, logon servlet extends http servlet, beleza? E para a gente fazer, né, a ideia aqui é fazer o login, né, mandar aí o nome de usuário e a senha e efetuar, né, o login aí no nosso sistema, ok? Então para isso nós vamos usar aí o post, então do post vamos trabalhar com o método post aqui, request response, e a ideia desse cara vai ser justamente fazer aí um login. Então vamos criar aqui um objeto printWriter para a gente poder escrever no corpo da requisição, igual a response no corpo da resposta, né, não da requisição, getWriter, e aí vou criar aqui uma string nome, tá, que é o nome de usuário, request.getParameter, ele vai chegar por parâmetro. Um login a gente precisa do nome de usuário e senha, né, então vai chegar aqui o nome do usuário e também a senha. String senha igual a request.getParameter senha. Então beleza, nós já temos aí o nosso usuário e senha. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou aí criar, né, minha variável http session e vou já pegar uma sessão existente. Só que, primeiramente, pessoal, por questão de segurança, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar uma sessão que já existe, tá? Então, eu só estou interessado aqui em uma sessão que já exista. Por quê?
eu estou querendo fazer um login agora. Se eu estou querendo fazer um login, eu vou colocar um novo cara na sessão. Então, a ideia é que vai entrar um novo usuário na sessão. Beleza, pessoal? Se vai entrar um novo usuário na sessão, se já tiver alguém logado, eu vou destruir essa sessão para garantir, né, que não vai ter nenhum daqueles ataques que a gente estudou, problema nenhum contra isso. Então, vou me resguardar. Então, caso já tiver uma sessão, por isso que eu estou botando false aqui, porque se não tiver, não vai retornar nada. Agora, caso já tenha uma sessão, eu vou destruir ela. Se S for diferente de nulo, ou seja, tem uma sessão já, S.invalidate. Destrói a sessão, que agora a gente quer colocar um novo usuário. Beleza? E aí, galera, a ideia aqui é o seguinte, ó. Eu vou agora verificar se os parâmetros chegaram, porque eu só posso fazer o login se o meu nome de usuário chegou e se a minha senha chegou. Então, se o nome for diferente de nulo e senha for diferente de nulo, aí eu vou fazer, né, o que eu estou me propondo a fazer. Então, se esses caras forem diferentes de nulo, o que eu vou fazer? Ó, eu vou criar um usuário, igual a new usuário, tá? E aí eu vou passar aqui o ID, o nome que chegou para mim via parâmetro e a senha. Beleza? Então o cara passou ali um nome e senha. Eu estou aqui, botei um aqui ao invés de exclamação. Então eu estou passando aqui, ó, nome e senha. Lembrando, galera, que aqui, ó, eu já estou com a classe usuário criada, todas as classes de acesso ao banco de dados, como a gente já conhece, está naquele mesmo padrão. A gente tem a nossa classe usuário aqui, ó, né, com os construtores, ele tem ID, nome e senha, para justamente representar, tá, um usuário aí no nosso sistema. Então essa aqui é a ideia. Beleza, pessoal? Tem os setters, os getters, classe comum que a gente já conhece, né, sem nenhum segredo. E temos também, tá, coleção, conexão, né, todas aquelas classes de banco de dados que a gente também já está acostumado a trabalhar, tá, só que para o usuário. Então, o usuário, na verdade, ele é uma tabela no banco que tem ID, nome e senha. Beleza, galera? É só vocês criarem as classes para acesso ao banco de dados e tal, vocês vão conseguir executar esse exemplo de boa. Bom, vou mostrar aqui a classe coleção, né, e coleção de usuário. A coleção a gente já conhece, né, esses métodos são sempre iguais. E a coleção de usuário, né, que tem aí o método por nome, só esse método que a gente vai precisar aí. Nesse caso o nome é único, né, porque cada usuário tem apenas um nome, não pode ter usuário repetido. E aí tem a coleção de usuário em BDR, que implementa essa interface. Tem todos aqueles métodos lá e tal, os prepared statement, result set, tudo que a gente já conhece, ok? Não vamos entrar em detalhe aqui, porque isso a gente já discutiu lá nas aulas de banco de dados da disciplina de Java, né? Quem quiser dar uma revisada lá no curso de Java, que vocês vão pegar aí tranquilamente. Mas agora o nosso foco é trabalhar com sessões, beleza? Então, voltando aqui, né, já mostrei as classes que a gente tem para vocês. Vou agora, pessoal, fazer o seguinte, ó. Vou criar uma conexão com o meu banco de dados, connection com igual a conexão factory.getConexão. Beleza? Vou agora criar uma coleção de usuário igual a new coleção de usuário em BDR e passo a conexão por parâmetro aqui. Ok. Beleza, e agora vou usar o método da minha coleção por nome. Vou pegar o usuário por nome de usuário. Vou aqui, pessoal, criar um novo objeto, tá? Porque esse cara é o cara que está vindo do banco de dados, né? Não posso usar o mesmo objeto, não tem problema não. Posso usar o mesmo objeto. Vou usar aqui o por nome. Tá? E aí eu passo, né, o nome de usuário,
tá? Que é esse cara aqui. E aí, beleza. Esse new usuário aqui eu nem precisaria dele. Agora que eu estou vendo aqui, já que eu estou pegando do banco, esse cara nem vai ser necessário. Acabei pensando numa coisa, mas não é necessário. Vou criar ele direto aqui, ó, usuário e pego, tá, pelo nome de usuário que foi fornecido. Então vou lá no banco e pego. Lembrando que o nome de usuário pode estar errado, tá, galera? Então eu tenho que verificar se existe esse usuário no banco, ou seja, esse usuário está cadastrado. Então eu só vou fazer se u for diferente de nulo. Porque se u for nulo, quer dizer, ó, tentei pegar o usuário por nome, só que esse nome aqui não tem usuário nenhum. E aí não vou pegar nada. Então só vou trabalhar se u for diferente de nulo, tá? Se eu tenho realmente esse usuário, beleza, o nome de usuário está certo, peguei o usuário que eu quero. Agora eu preciso, antes, né, de permitir o login, checar se a senha que ele digitou está certa. Então, se u, que é o meu usuário aqui, .get senha .equals, né, que é igual, a senha do usuário que eu peguei no banco é igual à senha que veio por parâmetro, ou seja, a senha digitada que veio por parâmetro, isso que eu estou fazendo aqui, ó. Se a senha do usuário que está no banco de dados é igual à senha que foi digitada ali que veio no parâmetro. Se for, beleza, o cara conseguiu fazer o login. E aí o primeiro passo, tá, pessoal? Antes de eu botar esse cara na sessão, esse usuário na sessão, lembra que na sessão não pode ter dado sensível, né? A gente viu lá em questão de segurança e tal, a gente não pode botar a senha do usuário na sessão. Então, u.set senha, agora que eu já conferi a senha, vou trocar a senha aqui por 4 asterisco, por exemplo. Acabou. A senha está ofuscada, né? Não tem mais senha nenhuma aqui. Não vai ficar senha nenhuma na nossa sessão. Vai ficar só uma string aí com asteriscos. Bom, agora eu faço aqui, ó, session igual a request.getSession. Agora eu estou pegando uma nova sessão, porque aqui eu só estava invalidando caso ela existisse. Tanto é que eu não peguei uma nova. Agora sim eu estou pegando uma nova sessão. Ó. Tá? A ideia aqui eu quero criar uma nova sessão, então não boto false. Beleza? E seto o atributo, ó, set attribute, usuário, e vou passar aqui o meu objeto u, ou seja, todas as informações do usuário, o ID e o nome de usuário, a senha, só que a senha vai aqui, é só asterisco, né? A gente não está colocando a senha real do cara ali por causa de questão de segurança. Então coloquei o cara na sessão. Beleza, coloquei o cara na sessão, tá tudo certo. Response.setStatus 200. Fim de papo. Posso mandar uma mensagem no corpo da requisição também. Login bem sucedido. Show? E aí está feito o login. Agora vamos para as situações onde a coisa dá errado. A primeira situação que a gente está vendo aqui é quando a senha for diferente. Então, se a senha for diferente, eu não posso fazer o login. Então, caso a senha do objeto seja diferente da senha informada via parâmetro, o que eu vou fazer? Response.setStatus 400 e escrevo o motivo. Append senha incorreta. Ok? Uma outra situação que a coisa pode dar errada também é caso o usuário não exista. O cara digitou o nome de usuário errado. Então, caso, né, a gente tenha esse problema, response.setStatus 400 pw.append usuário inexistente. O nome de usuário está errado, não tem esse usuário no banco. Ok, pessoal? E aí, a gente ainda tem, né, a última situação, que é quando não veio o usuário ou a senha, né, veio algum campo em branco, ó, desse if aqui em cima. Ó. Algum cara veio nulo. E aí, nesse caso, else response.setStatus 400
pw append, botar no corpo da resposta, usuário ou senha não informados. E tá aí, ó, tratamos todo mundo. Lógico que for faltando tratar as exceções, tá, pessoal? Que a gente pode ter problema com banco de dados e tal, então vamos botar esses caras aqui dentro de um try catch. Então aqui try, aqui eu vou botar o catch aqui. Vou aqui identar. Beleza, ó. Então nós temos que tratar aqui, primeiramente, o problema de conexão. No caso, a gente tem uma conexão exception. Nós vamos fazer o seguinte, ó, response.setStatus 500. Né? Tivemos um erro no servidor dessa vez, o erro não foi advindo do cliente. Append erro ao se conectar com o banco de dados. Beleza. E temos também que tratar a situação quando a gente tem uma coleção exception. Response.setStatus 500, erro interno do servidor, e vamos colocar no corpo da resposta falha na operação com o banco de dados. Ok, pessoal? E aí tratamos as exceções, estamos respondendo aí com os status de erro, tudo certinho como manda aí o HTTP. E está feita aí a nossa operação para efetuar o login. Através daí a gente faz o login. Tá, galera? O certo é nessa servlet a gente ter também um método aí delete que faz o logout, mas isso aí eu vou deixar como exercício. Vamos criar agora, pessoal, um método get. Tá? Lembrando, pessoal, esse método eu estou criando só para a gente poder testar. Tá? Não faz sentido nenhum, tá? Numa servlet de login ter um método get. Tá? A ideia do login é fazer login e logout. Não é obter dado de ninguém que está na sessão. Mas aqui eu vou fazer só para a gente testar, ver se está funcionando. Tá? Mas na prática isso não existe. Para ficar bem claro aí para vocês que não faz sentido nenhum. Response, só consertar aqui, request e response. Response.getWriter. Beleza? E vamos agora pegar uma sessão. HTTP session igual a request.getSession. Beleza? Agora nós vamos fazer if. Não, vamos primeiro pegar o usuário que está na sessão. Temos que pegar o cara que está na sessão, fazendo cache para o usuário. Session.getAttribute. O atributo é o usuário. Tá? Vou pegar o cara que está na sessão. E aí, se esse cara for diferente de nulo, porque pode não ter usuário nenhum. Se for diferente de nulo, aí sim eu vou acrescentar as informações dele. Ó. ID mais o .getID mais o nome do usuário, né? Nome. Tá usuário mesmo, usuário mais o .get nome, que é o nome de usuário, mais senha, o .get senha. Então estou exibindo até a senha, tá, galera? Porque
né, isso não faz sentido nenhum, né, eu ter esse método aqui, estou exibindo só para teste. Tá? Mas jamais eu posso ter aí um método para pegar esses dados e muito menos exibir a senha. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu tenho que ofuscar qualquer informação antes, né, de colocar. Claro que a gente já tomou esse cuidado, né, nesse caso aqui, foi colocar aí a senha com asteriscos. Então, na hora que a gente pegar, na verdade sempre vai aparecer asterisco, mas lembre-se, sempre tenham esse cuidado, nunca guardem dados sensíveis em sessão, tá? E muito menos exibam. Então, assim, não exibam dados sensíveis. Tá, beleza, pessoal? Tenham sempre esse cuidado para não sofrer aquele monte de ataques que eu já expliquei para vocês, toda aquela problemática que a gente já viu. Ok? Aqui não tem problema porque a senha já foi ofuscada na hora que eu inseri ela na sessão. Bom, pessoal, vamos agora executar o nosso projeto. Antes eu vou só mapeá-lo aqui no meu web.xml. Fazer o mapeamento aqui dele. Servlet name, logon, servlet class, geral, pacote geral, ponto, logon, servlet. Servlet mapping, servlet name logon, URL pattern barra logon. Salvar aqui meu web.xml. Beleza, está salvo, está mapeado. Vamos agora executar aí o nosso projeto. Finish. Ok. Bom, pessoal, e está aí compilado e upado o nosso projeto. Vamos agora lá no Insomnia para a gente testar o nosso sistema de login. Vou criar aqui uma nova requisição chamada login. Requisição via post, né, que lá a gente vai fazer o login no método post. E vou aqui rapidamente dar uma coladinha aqui no endereço da nossa servlet. E vamos então fazer o login. Claro que a gente sabe que para fazer o login a gente tem que mandar o nome de usuário e a senha. Eu não vou mandar por aqui, galera, pela query, porque se a gente mandar, por exemplo, senha por aqui, ó, na verdade a senha ela vai aqui na frente, ó, né? Então fica a amostra, né? Então ela vai aqui em cima na requisição. Tudo bem que aqui é só um teste e tal, não tem problema nenhum, mas é só para alertar a vocês. Isso não criptografa nada, tá? Não traz aí uma segurança significativa, mas pelo menos não vai à amostra, né? A gente manda no corpo da requisição. Então vou aqui no body, form URL encoded, e vou colocar aqui o nome, que vai ser o nome de usuário, e a senha. No meu banco de dados eu tenho 3 usuários cadastrados, eu tenho o Eric, o Gerson e a Camila. Vou fazer aqui o login pelo Gerson para a gente ver, ó. A senha dele é 1232 e vamos então efetuar o login. Login bem sucedido. Vamos agora criar uma requisição via GET, tá? Visualizar o usuário, para acessar aquele método GET de teste que a gente criou, né? Porque na realidade um sistema de login não tem isso. Beleza? Create. Bom, vou agora colocar aqui o endereço da minha servlet e vou enviar uma requisição via GET.
Tá aí, ó. ID 2, usuário Gerson, senha. Lembra que na hora de colocar na seção eu ofusquei, então só vai aparecer 4 asteriscos. Né? Então pegou realmente o usuário que está lá. Vamos agora fazer o login com outro usuário. Fazer aqui com o usuário Camila. A senha dela é 4334. Login bem sucedido. Vamos mandar uma requisição via GET. Olha lá, o usuário que está na seção agora é ID3 Camila. E vamos aqui agora fazer o login com Eric. Senha 2819. Login bem sucedido. E é ele que está agora na seção. Beleza, pessoal? Reparem que se a gente tentar, vou tirar aqui a informação da senha, por exemplo, excluir. Vou mandar a requisição, olha lá, usuário ou senha não informado. Tivemos já o erro que a gente já tinha programado. Se eu mandar uma senha incorreta, né, e tentar fazer o login, olha lá, senha incorreta. Se eu mandar um usuário que não existe, usuário inexistente. Então, está funcionando aí, pessoal, perfeitamente. Beleza, galera? E fica aí, como eu falei, como exercício, né, a implementação do método logout, né, que eu vou criar uma requisição aqui via delete, vou mandar para cá e ele vai fazer o logout, né, do cara que está na seção. Ok, pessoal? Então, tá aí um exemplo, né, bem prático de como trabalhar com sessões. E que a gente usa realmente muito, que é para fazer uma operação de login. E é isso, galera. Vocês viram aí o quão simples, né? Tranquilo, trabalhar com sessões aí na nossa aplicação Java. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu passei, né, sobre manipulação de sessões. Pratiquem bastante. Brinquem bastante aí com as sessões, criem sessões de vocês, com as informações de vocês aí, explorem bastante isso, porque trabalhar com sessões é primordial em qualquer aplicação web. Então, se você tem um login, você já vai ter que trabalhar com uma sessão, então é importante que isso esteja aí bem fixado para que vocês saibam aí de pronto quando vocês precisarem usar. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.